Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para a nossa Prosa Espírita Especial, série especial de final de ano. Estou aqui com ele, Lauro Rodrigues, mas antes de passar a palavra para o Laurex, pedindo a você que, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix, a chave está aí, ou se torne membro escolhendo uma das faixas. Nós também estamos com a nossa campanha Coração Amigo, então generosamente aproveitando aí essa época de Natal, você tira o escorpião do bolso e se torna membro do nosso canal, se possível naquele valor mais alto lá, para ficar bem legal, para ter um espírito natalino aí de compartilhamento bem legal, brincadeira à parte. Estamos aqui querendo que vocês possam nos ajudar a financiar esse espaço para a gente continuar no ano de 2023 com todo vapor e trazendo mais projetos aqui para esse nosso espaço. Como dito, tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues e a gente vai trabalhar com essa ideia aqui, Laurinho. Revista Espírita, fevereiro de 1859. Como é que se livra de espírito barulhento, Laurinho? Eu não sei mais como é que faz isso. Esses caras estão vindo, fazendo barulho e a gente precisa se livrar deles. Tem jeito? Como é que funciona isso? Ué, Beto, eu vou te fazer uma pergunta com a sua pergunta, então. Será que se eu mudar de casa, esses barulhos ficam lá na casa onde eu morava? Eis a questão, né, Beto? E que a gente vai procurar aqui meditar um pouquinho. Mas antes, quero saudar a você, Beto, saudar a todos que estão nos assistindo agora, já de antemão, desejando aí, mais assim, boas festas, um 2023 que se aproxima com força total e que possamos estar todos nós unidos aqui com esse mesmo objetivo, dentro do TV Revelare, levar o estudo mais adiante. Por isso, contamos com o apoio de vocês sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre. Beto? Pois bem, Laurinho, aí você teve uma pergunta, eu tenho outra pergunta. Será também que os espíritos perseguem algumas pessoas? Será que tem um motivo qualquer? O que acontece? O que faz essa turma vir atazanar na vida das pessoas? Porque a gente sabe que tem pessoas que escutam esses barulhos, que têm medo desses barulhos, que investigam esses barulhos de uma maneira que o Espiritismo não recomenda e, portanto, como é que nós deveríamos nos comportar diante disso? A possibilidade de se livrar dos espíritos barulhentos, hoje a gente traz o manual de Kardec dizendo como se livrar dos espíritos barulhentos. Nós estamos extraindo essas informações lá da Revista Espírita de fevereiro de 1859 e nós não vamos aqui hoje compartilhar o texto com vocês, então nós pedimos, vá na Revista Espírita e leia o texto completamente para você entender mais e melhor o objetivo de Allan Kardec respondendo. Naquela época não eram internautas, não tinha os comentários no chat para fazer, nem aqueles depois da descrição do vídeo, eles tinham que escrever cartas, Laurinha, e demorava, e se correspondia com aquele jornal de estudos psicológicos. E Kardec sempre os respondia, porque eles estudavam com seriedade e com profundidade. Nós estamos aqui a falar de uma comunicação que ela é oriunda de Gramat. Gramat é uma comuna, uma localidade lá na França, numa região administrativa da Occitânia, no chamado departamento de Lot. Então, o Kardec vai dizer que foi a comunicação advinda, originada de Gramat-Lot. E aí, o evento não aconteceu naquela localidade, aconteceu numa aldeia de Cugê, que é a comuna de Bastá, no mesmo departamento de Lot. Então, esse assinante da Revista Espírita, correspondente honrado, que Kardec, então, faz questão de analisar a comunicação advinda ali por carta, fazendo os questionamentos, colocando aí todos os termos dos fenômenos. Então, ele diz que presenciou, não só ele, como várias outras pessoas testemunharam. Ora, Lauro, o que ocorria ali naquela aldeia de Cugê, comuna de Bastá, em Lot? Eram fenômenos espíritas, barulhos, golpes, pancadas. Pancadas, Laurinho, semelhantes às batidas de uma clave. Clave seria aquele tacape do índio, um pau mais fino numa parte, mais grosso naquela outra, que acerta as pessoas numa contenda, uma espécie de arma indígena, né? Esses fenômenos,
eles eram reproduzidos na residência por todos os cantos. E também eles ouviam passos de pessoas. Parecia até que a pessoa estava dando passo, mas como se ela estivesse descalça. Não era com sapato, não era com chinelo, parecia que era descalça. As batidas também eram produzidas com os dedos, uma espécie de batida com os dedos nas vidraças. Havia uma espécie de um dedilhar, mas eram barulhos que, de certa maneira, colocavam medos. Barulhos, vários deles, diferentes, como nós podemos notar. Resultado disso, Laurinho, tanto os moradores da casa, quanto a própria população se inquietou, ficou com medo. Os moradores da casa mandou rezar até missa. A polícia abriu vários inquéritos, mas aí o que aconteceu? Os barulhos só aumentaram. E o que ocorre? No meio dessas investigações, nenhuma delas, conforme as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Kardec trata disso lá naquela obra, nenhuma foi feita da modalidade em que recomenda o espiritismo. E, portanto, os fenômenos acabaram por evoluir para portas se abrindo, os objetos sendo derrubados, cadeiras arremessadas, móveis transportados de um lado para outro, de um andar para outro na casa. Todos os fenômenos, como a gente já mencionou, testemunhados por várias pessoas. E mais, Laurinho, não ocorria só à noite, não, ocorria durante o dia. O local dos eventos, a casa, você imagina que era uma casa fantasmagórica, antiga, construção que dá medo? Não, era casa recém-construída e até alegre, como diz o texto, né? Os moradores também, você acha que eram pessoas ruins? Nada, são pessoas boas, idôneas, e a conduta delas afasta qualquer possibilidade de serem elas as que, porventura, estivessem cometendo a fraude, o engano, o engodo, para dizer que havia ali algum fenômeno dessa natureza mencionada. Agora, a gente sabe também que ali muitos creem que não é um fenômeno extraordinário. Tendem a explicar ou pela lei da física, ou pela própria má intenção desses mesmos moradores que a gente diz são idôneos, né? O correspondente da Revista Espírita, ele crê na intervenção dos espíritos. Ele quer saber se são espíritos, se são que ordem e a maneira de os silenciar. Kardec vai responder. Mas antes do Kardec falar, são vários fenômenos, Lauren. Falou em movimentar móveis para cá, para lá. Queria que você falasse um pouco desses fenômenos, dá aí a visão, né, de livro dos médiuns, essa coisa dos transportes, como é que acontece isso, fluidos e etc. Fala para a gente, Laurex. Beto, é um princípio, né, cara? Então, quando nós falamos em movimentar objetos, movimentação de objetos, esses fenômenos físicos, precisamos ter em mente que há a necessidade de um médium, e esse médium ele vai fornecer os elementos necessários, que nós vamos chamar de fluidos animalizados. Há o espírito que se comunica, que se identifica com os fluidos desse médium, e aí, pela sua vontade do espírito, faz o fenômeno acontecer. Como que ele faz esse fenômeno acontecer? Ele envolve o objeto em questão, né? Interpenetra esses fluidos, então o objeto é envolvido de todas as formas, dá uma vida momentânea, fictícia ao objeto, e aí ocorre o fenômeno. Pode ser por meio de pancadas, por meio de transporte, aí o Beto acabou de citar, invisibilidade, né? E pode ser dedilhando um teclado de um piano, e ele citou aqui dedilhando as vidraças, então parece que eram dedos batendo na vidraça, então nós vamos perceber que parece que era andando descalços, né, os pés descalços, então, enfim. Mas são fenômenos explicados pela doutrina espírita. Então, eu convido você que vá na nossa playlist de O Livro dos Médiuns, nosso estudo, e busque lá do início, para que você venha compreendendo como que isso se dá.
E quem são, Beto, os espíritos que vão promover esses fenômenos? São espíritos de ordem elevadas? Não, são espíritos que se identificam com os fluidos do médium. Então, são espíritos inferiores que vão provocar esses fenômenos e que, muitas das vezes, se comprazem com isso. Espíritos levianos. Mas, a princípio, Beto, é isso. Então, vamos imaginar que nessa casa há alguém ali que é o médium e que até desconhece que é o médium, muitas das vezes morre de medo, e a gente vai encontrar isso nas revistas espíritas, e que o espírito se utiliza disso. Então, esse é o primeiro princípio, tá? Não há nada sobrenatural, não há nada mágico, místico. O que há é uma ciência explicada pelo espiritismo, tá? Que é médium, fluidos e o espírito que combina esses fluidos. O seu, do seu perispírito, com o do médium, do perispírito, né? Fluido mais denso, animalizado, para promover o fenômeno. Beto. E a ação da vontade, claro, Beto. E aí precisava da gente também indagar aqui o seguinte, a gente percebeu que as pessoas que moram na casa são pessoas boas e idôneas, não é? Pessoas boas e idôneas, o fenômeno está acontecendo. A casa não é assombrada, né? Então, os espíritos vieram e se vincularam ali. Eu acho que a gente vai também entrar nessa seara aqui. Lembrando a pergunta que fez o correspondente para Kardec. Ele primeiro diz assim, olha, estão falando aí que é um monte de coisa, mas eu creio na intervenção dos espíritos. E para mim, é espírito. Quero saber a que ordem eles pertencem. E é possível, tem alguma maneira de os silenciar? Ou seja, como se livrar desses espíritos barulhentos? Kardec responde, Laurim. Mas ele começa dizendo, como você terminou sua explicação, que os fenômenos são comuns. Esses fenômenos são comuns, são explicados pela ciência espírita. Entre os fenômenos, há uma diferença. Ele vai dizer que a diferença está na intensidade e na persistência. Ora, ele diz o seguinte, ruídos esporádicos e sem maior consequência, eles não causam nenhum problema. É a persistência e a intensidade que causam o inferno na vida das pessoas, porque aí você começa a prestar atenção naquilo, tem um horário, e os espíritos também vão vendo qual o efeito que produz aquela amolação que eles estão praticando. A pergunta, quais espíritos que agem dessa forma perturbando o sossego? Você já o disse, espíritos de ordem inferior. Mas agora tem uma pergunta, Laura. Eles são de ordem inferior, mas o que move a ação desses espíritos? Por que eles agem assim? Extraindo do texto, nós vamos encontrar que, primeiro, pode ser o prazer no medo que eles estão causando. Se comprazem nisso, em ver isso, esse efeito. Também, eles movem, eles continuarem e até evoluírem para outras coisas mais... que vão causar com mais intensidade, mais medo, nas investigações que são inúteis. Então, se procura uma causa material do fenômeno, enquanto a causa é espiritual, e você explicou bem como é que se dá o fenômeno. Então, nas investigações inúteis para saber qual a causa dos fenômenos. A gente já trabalhou aqui no canal um dos artigos em que eles destruíram paredes e fizeram um buraco na casa toda. E os espíritos estão ali, metaforicamente, né, Laurinho? Se a gente tivesse um chão espiritual, eles estariam rolando no chão espiritual, né? De tanto rir. Rolando de rir, mas é metáfora. Prazer em causar o constrangimento a certos indivíduos. Então, tem certos indivíduos que ficam com muita vergonha. E aquele constrangimento causa prazer para os outros, porque não sabe explicar, fica com vergonha. Como essas pessoas eram tidas como elas causando o problema, enquanto elas são idôneas. Está causando muito constrangimento em razão daquela sociedade a qual eles pertencem. Mas também tem, Laurinho, o vínculo com certos lugares. E o Kardec diz o seguinte, o que vincula eles a esses lugares? Assim, nada que possa se explicar, um capricho qualquer, nada é explicado como causa. De repente, eles estão ali vinculados. Agora, também existe o espírito de vingança. Então, pode ser alguns espíritos que já se encontraram com esses encarnados e, por algum motivo ali, querem se vingar.
Mas também pode ser porque um encarnado fez mal para um afeto amigo deles, né, de outras vidas, e que suscitou também esse sentimento de vingança. É espírito de ordem inferior, como a gente mencionou. Agora, há outras questões legais também da gente pensar. Nesse artigo, a gente apreendeu a seguinte informação, que eles agem dessa forma para chamar a atenção e simplesmente, somente, estabelecer um contato com os encarnados. Às vezes, Lauren, quer dar um aviso útil. Às vezes quer pedir algo para eles. Por exemplo, pode ser que eles querem preces, só prece. Às vezes ele quer solicitar do encarnado que cumpra para ele uma promessa que ele fez em vida, no nome dele, mas que agora, no plano espiritual, ele não tem condição. Mas a crença dele é que ele precisa cumprir aquela promessa. Então, ele quer que o outro o ajude a pagar essa promessa. Pode ser também, Laurinho, no seu interesse próprio de um repouso no mundo espiritual, alcançar, talvez não a felicidade, mas alcançar uma certa paz de espírito para a próxima reencarnação. Porque ele pode também querer reparar uma má ação que ele cometeu quando ele estava vivo. Então, ele quer ajudar de alguma maneira. E aí usa esse expediente para chamar a atenção, né? Para pedir algo, para dar um aviso útil, etc. Agora, pergunta: tem motivo para a gente ficar com medo desses barulhos? Segundo o Espiritismo e Allan Kardec, de jeito maneira. Em geral, ele vai dizer que não. Por quê? Porque a presença desses espíritos, mesmo agindo dessa maneira, ela importuna, ela enche a paciência, né? Vamos dizer assim. Mas ela não oferece o perigo. Agora, é claro que começa a encher o saco das pessoas ali, começa a ficar difícil, constrangedor, importuna. Todo mundo quer se livrar, é natural querer se livrar. Então, ele acha que essa intenção de se livrar do espírito barulhento, ela é completamente legítima. Então, ele vai dizer que a gente tem sim como proceder. Porque a pergunta é, tendo o desejo de se livrar deles, como é que eu procedo? É a pergunta do assinante, do correspondente. Aí ele vai dizer assim, olha, tem jeito, mas em geral, a gente faz tudo o contrário do que a gente deveria fazer. Aí eles não vão embora, porque a gente está agindo em contrário. Então ele dá os seguintes conselhos, eu vou elencar alguns aqui para você comentar. O primeiro deles é, se você tratar com seriedade, você vai conseguir que eles continuem lá porque eles estão se divertindo com algo que não é sério. Então o ideal seria que você ri-se das traquinagens deles, como você faz com uma criança, quando você quer se livrar da criança. E mostrar para ela que ela não está sendo importuna ou inoportuna, né? Excitá-los a fazer outras coisas desafiando. Então, você começa a manter um diálogo com eles, né? Agora, às vezes eles vão se obstinar, Laurim. Vou passar para você para te ouvir um pouquinho aí a respeito. Imagina, vamos imaginar aqui, conforme a doutrina espírita, que os espíritos não estão a tiracolo. Eles não gostam de ser mandados. Então, não vamos querer dar ordem para espírito que não vai rolar. Agora, imagine você afrontando, fala assim, vai, faz de novo, você não é bom? Ah, vai, só isso aí que você... O espírito vai falar assim, estou perdendo tempo com esse cara aqui, que esse cara ele tá tirando a onda comigo. E ele vai abandonar. Gente, aqui nós estamos tratando de obsessão em momento algum. Estamos falando de espíritos que se divertem em aborrecer a vida do outro. Eles estão lá só por conta de traquinagem, como diz o Beto. E se você, então, começa a desafiá-los, a rir das proezas deles, eles vão se sentir constrangidos e vão se retirar. É fato. É como aquele ditado assim, se você recebe um apelido e você se zanga com o apelido que você recebeu, o apelido pega. Mas se você se diverte com o apelido que puserem em você, as pessoas com o tempo nem vão lembrar daquilo mais. É mais ou menos isso. Você tem que se divertir com o que eles estão apontando. Não tem outra forma. Beto? Muito bem, Laurinho. Aí é o seguinte, olha aqui que nós vamos, então, encontrar mais do Kardec. Ele vai dizer o seguinte, você tentou essas duas coisas que a gente acabou de falar, ou seja, rir e desafiar.
manter aí já um diálogo. Você já falou, os espíritos, eles não querem esse tipo de coisa, mas é possível que eles se obstinem. E, às vezes, nós entramos lá naquelas necessidades que a gente acabou de mencionar. Às vezes ele está precisando de algo, é uma necessidade. Então, ele se mantém ainda obstinado em chamar a atenção, porque aqui nós estamos falando disso, nós estamos falando de espíritos que estão chamando a atenção, querem atenção para si. Percebendo que ainda estão obstinados, a gente pode, então, buscar saber o que eles querem. Se eles pedem algo, assim que eles forem atendidos, a visita que ele está fazendo ali vai cessar. Se você estiver passando um problema dessa natureza, então você busca saber o que eles querem. Ah, como? Evocá-los por meio de um bom médium escrevente. Agora, é possível que às vezes você não tenha acesso a isso. Então, você já entendeu o que é espírito? Que o barulho é causado pelo espírito? Investigou? Não é nada natural? Tem uma janela batendo? Não tem algo, né? Por exemplo, às vezes você está com desnível no solo do seu apartamento, uma determinada porta do guarda-roupa vai abrir e às vezes abre à noite, porque está ali as pessoas se movimentando e, de repente, pelo movimento dos corpos ali, lei da física, faz movimentar, essa porta abre, você acha que é espírito. Não necessariamente. Uma corrente de ar, que às vezes você não está percebendo que está entrando para algum lugar. Você evitou essas hipóteses? Desvencilhou dessas hipóteses? Investigou, verificou? Não existem? Ora, então agora você, evocando-os por meio de um bom médium, vê o que eles estão respondendo, a linguagem que eles utilizaram ali, e aí você vai saber como agir. Claro, nós temos espíritos infelizes, ordem inferior. Então, se você destaca que ele é um espírito infeliz, o Kardec orienta nós o tratarmos com caridade, com cuidado, ou seja, com amor, com afeto, conforme você faria para todo aquele que é necessitado, para todo aquele que é infeliz. É um espírito brincalhão? Aí você pode tratar com firmeza, com gravidade, com seriedade. Mas veja, gente, nós estamos no diálogo com esses espíritos, hein? Ele é um espírito malévolo, então ele já precisa de uma intervenção de um poder maior, porque ele é de uma natureza ruim, está com má vontade, está endurecido. Vamos pedir a Deus que ele seja tornado melhor. Prece para o espírito malévolo. Prece. Ah, eu vou exorcizar? Não, vai ficar pior, porque ele vai ficar rindo da gente. Para todos os casos, todos esses casos, espírito infeliz, espírito brincalhão, espírito malévolo, Laurim, prece é sempre recomendado em todos os casos. Ah, eu vou dialogar, sim, mas vai fazer prece. Ah, eu vou evocar, mas vai fazer prece. Né? Ele vai dizer que nas comunicações é importante sempre desconfiar das qualidades. Ele vai se apresentar, vai trazer suas qualidades, mas desconfia, porque o espírito que está incomodando, ele é de ordem inferior, como a gente mencionou. Mas eles tendem, por orgulho, vaidade, a se mostrar como mais do que são, né? Como muitos que a gente vê no mundo material. E, por fim, Laurim, na falta de médium, promover a interrogação direta, conversar pela mente com os espíritos. A gente não precisa sair gritando, falando, não, para os outros não acharem que a gente é doido. Você conversa pelo pensamento, para os espíritos, o pensamento é tudo, conforme ensina o espiritismo. A interrogação direta, ela está lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas e também hoje no livro dos médiuns, né? Em todo caso, como é que eu vou agir primeiro? Com razão, lógica e bom senso. Como a gente acabou de mencionar, eu vou investigar se o fenômeno ele tem origem numa causa natural. Só depois, aí então, que eu admito a intervenção dos espíritos, de uma inteligência, e aí sim eu deixo de estar iludido por uma coisa ou por outra, né? E aí eu vou tentar resolver. Laurim, quero passar para você, para que você aí faça uma conclusão de como se livrar desses espíritos barulhentos, que o Kardec deu uma fórmula aqui para quem estiver atravessando esses problemas aí, Laurex.
E você já disse o bem, a prece é um dos primeiros quesitos. E aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, quando vai tratar das preces. Importante estudar isso lá. Mas veja bem, a prece é como um modelo, né, que está lá, para que a gente possa usar do coração, não decorar aquilo e ficar repetindo. É preciso ter sentimento. Querer bem, desejar o bem, seja qual espírito for. E espíritos levianos, brincalhões, é claro, a gente tem que tratá-los no diálogo, com seriedade, mostrando autoridade, né? E se o espírito sofre, gente, nada é sofrimento, então ele precisa da nossa benevolência, da caridade, né? Como nós faríamos com alguém aqui do nosso meio, que está passando por uma dificuldade, um sofrimento, que você vai levar a ele o consolo. Não tem, né? E aí, se é um espírito mal, endurecido, tal. A prece, porque a prece vai ajudá-lo a se erguer à vontade, e ele poderá entrar em relação com espíritos que ali estão em sua volta e querem auxiliá-lo, para que ele vá se sensibilizando cada vez mais. É um processo. Nós temos aqui artigo na Revista Espírita que o espírito se mostra tão endurecido nas suas primeiras comunicações, a ponto do médium, quando está escrevendo, quebrar o lápis, rasgar o papel, e várias preces foram feitas, daí 30 dias, mais ou menos, quando o espírito novamente retorna ali, ele já se mostra muito mais dócil, muito mais apto a receber a instrução. Beto, e o desenvolvimento da mediunidade? Eu não tenho médium de confiança, tal. Nós temos, por exemplo, o fenômeno da escrita direta. Vamos usar, são recursos que a doutrina espírita nos oferece. Estabeleça lá o pensamento, olha, vou colocar aqui, caso você queira, usa aí. Já que o espírito bagunça o coreto movimentando o objeto, quem sabe ele não vai poder usar esse fenômeno da escrita direto ou se comunicar por pensamento, como o Beto bem sugeriu. Então, nós temos várias formas. Basta que a gente estude esses princípios e os aplique de forma coerente. Quando se trata, então, de fenômenos de efeitos físicos, o conhecimento sempre vai nos ajudar. Isso é inevitável, não tem como fugir disso, pessoal. Estudar para poder melhor compreender o que está acontecendo. Beto. Lauren, nesse artigo, Kardec orienta que as pessoas daquela casa também, na falta de um bom médium, que elas mesmas se tornem um. Então, veja, eu acho isso perfeitamente lógico, porque se o espírito, conforme você explicou, está usando fluidos dele, né, do médium, para poder realizar tudo aquilo ali que ele envolve, né, aqueles móveis que foram jogados na escada, transportar de um lugar para outro, ele está usando em abundância fluidos ali. Então, por que não a pessoa também não tentar fazer essa evocação e ela ser o médium escrevente, hein, Laura? Passo para você. Exatamente. Vou lembrar aqui de um encarcerado, o Espiritismo nas Prisões. Ele quando ele leu, né, o Livro dos Espíritos, ele foi lendo, foi relendo, e ele tomou de um desejo de se comunicar com os espíritos. Então, ele, na cela, ele se recolhia, e o próprio São Luís se comunicou por intermédio dele. E o Kardec validou a comunicação, que ele mandou para Kardec. Então, veja, é a vontade, é o querer. Então, mas o desejo, eu quero me comunicar porque eu quero resolver essa situação, eu poder ser útil para esse espírito, se for o caso. Quem sabe, né, não vai ali aparecer, surgir um médium na família ali que vai contribuir aí, ajudando, se o espírito precisa de um auxílio, se precisa ser esclarecido, se precisa de uma prece, a gente vai poder ser útil. Mas tem que estabelecer esse diálogo, evocar o espírito para saber o que ele deseja. Sempre assim. Beto. Muito bem, com isso a gente encerra dizendo que você não precisa exorcizar lugar nenhum, que tem formas racionais de você resolver o problema com muita tranquilidade, basta enfrentar o problema e não levar o problema para casa de ninguém. Eu vejo muitas pessoas procurando solucionar isso fora
né? E até levando para grupo, casas espíritas, etc. Mas o problema tem que ser resolvido ali naquele lugar, em tempo, hora e modo, conforme a gente demonstrou aqui hoje, que é possível você se livrar de espíritos barulhentos. Está passando por esse problema? Siga essa advertência do próprio Kardec, siga ali os passos, que você vai ter um resultado útil, né? Comece pela prece, comece investigando, ver se é causa natural, não esqueça da questão da prece, comece por ela, tá? Em todo caso, ela nunca vai ser ocupar espaço, e esse foi o nosso vídeo especial, nossa prosa espírita especial, minha e do Lauro, série especial de fim de ano, Como se livrar de espíritos barulhentos, um artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Peço uma vez mais que você apoie o nosso trabalho se tornando membro ou enviando aí a sua doação por chave Pix, participe da nossa campanha Coração Amigo, e nós vamos embora para encontrá-los em 2023 com novos projetos, e se Deus assim o permitir, obviamente, sempre na presença dos bons espíritos, do Laurinho e de todos que aqui passam e nos acompanham, nos oferecendo aí sempre a possibilidade de formarmos esse grupo, essa comunidade que mais cresce no YouTube, neste segmento do estudo da doutrina dos espíritos. A gente, então, fica por aqui, eu e o Lauro vamos embora, a gente encontra vocês no próximo vídeo. Até lá!